Boa tarde a todos. Estamos aqui hoje trazendo novamente a nossa palestra doutrinária da tarde de sábado. Hoje com o nosso irmão Ricardo Santos, do FEJA Maceió, com o tema O Filho Pródigo. Que possamos fazer bom proveito desse estudo e nos abrir nossas mentes e nossos corações para essa compreensão. Nesse momento, convido os irmãos para a nossa prece. Ó Deus Pai Eterno, amado Mestre Jesus, graças te damos, Pai amado, por essa oportunidade, por podermos estar aqui nessa tarde, refletindo sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Que os fluidos de amor, da espiritualidade maior, possam nos envolver, para que assim possamos compreender a mensagem e colocar em prática em nossas vidas. Que assim seja. Quando Jesus conta uma parábola, evidentemente que por trás da letra está toda uma sabedoria que nos revela não só as leis divinas, o conhecimento espiritual, as leis morais da vida, e fala de todos os princípios espíritas, né? E todo o contexto da nossa própria evolução e de como chegarmos ao reino dos céus. Então, Jesus usou as parábolas e falou que enviaria o Consolador para funcionar como uma chave, né, para abrir a compreensão, o entendimento profundo de todas as parábolas, né? Então, lembrando que Jesus, naquele momento, estava vivendo um contexto em que Deus era temido, era um Deus que punia, que castigava. Era um contexto dentro da civilização judaica em que o pecador era detestado, execrado e até apedrejado, né? O pecador. Não se conhecia o Deus amor, né? E nessa parábola é uma das preocupações de Jesus, né? Colocar Deus como aquele pai que ama o pecador e que recebe de braços abertos o pecador que se arrepende. Então, é um Deus totalmente amor, um Deus providência, né? Um Deus que é para ser amado e não temido. Né? E Jesus fala também nessa parábola dos sentimentos, né? Do egoísmo, da vaidade, da prepotência, focando, num primeiro momento, a questão do farisaísmo, né? Dos doutores da lei, orgulhosos e vaidosos da sua posição, do seu conhecimento, se julgando os preferidos de Deus para entrar no céu, e também se referindo aos publicanos, aquele povo humilde que adentrava ao templo de cabeça baixa, que não tinha recursos para dar esmolas, mas que apresentavam a humildade como oferenda a Deus, né? E é a partir dessa humildade que os nossos espíritos se preenchem de virtudes que nos granjeiam méritos e merecimentos, ao contrário da posição do egoísmo, da vaidade, do orgulho, que na época estava sendo simbolizado por Jesus com o farisaísmo, né? Então, nós vamos dar uma continuidade aqui, porque as parábolas, elas têm vários ângulos de interpretação, como nós já comentamos. Tem aquela interpretação literal, que nos permite extrair conhecimentos, ensinamentos morais. Tem a interpretação circunstancial, que envolve Jesus em contato com aquela sociedade e com aquele povo, né, de uma cultura ainda bastante inicial, ainda muito rudimentar, e que precisava de recursos didáticos bem infantis, porque estávamos ainda na infância espiritual naquela época, para que pudéssemos ser tocados em nossos corações pelas verdades eternas. Então, tem a interpretação circunstancial, mas tem também a interpretação espiritual e iniciática, que esta é a mais profunda e que precisa da chave interpretativa, que é o Consolador prometido, a doutrina espírita, para que possamos extrair aqueles ensinamentos que todos nós precisamos. Então, vamos dar sequência aqui, partindo, então, para
o versículo de número 14, que diz o seguinte: e havendo ele gastado tudo, né, porque a gente viu que ele saiu da casa do pai e se lançou no mundo, e no mundo ele, como a gente viu anteriormente, ele desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente. A gente já fez alguns comentários a respeito desse versículo no módulo 1, que está lá no YouTube, para quem quiser rever. Mas é importante a gente perceber que a terra longínqua é um local vibratório de desregramento, de paixões, de vícios, né? E ali ele desperdiçou os seus bens. Quais são os bens que nós temos? Que Deus nos outorgou, né? São todos os talentos, né, que a vida nos oferece, que Deus nos concedeu, para que possamos trabalhar a nossa evolução. Então, o nosso corpo físico, a nossa inteligência, as nossas posses financeiras são talentos também que recebemos para usá-los como um meio para atingirmos o grande fim do nosso aperfeiçoamento espiritual e moral, né? Então, nós temos também a nossa liberdade, é um talento que nós temos. Nós temos os nossos valores morais, que já trazemos de forma inata, porque a lei de Deus está dentro de nós, né, está na nossa consciência. E o que é quando a gente faz a opção para um distanciamento das leis divinas, nós então começamos, por função da lei de causa e efeito, nós começamos a perder a nossa liberdade, perder os nossos bens, né? Porque aquele que não tem valores, todos os valores que ele tem lhe serão tirados. E aquilo virá como uma escassez na próxima reencarnação, como um processo educativo para aprendermos a valorizar, né, os bens divinos que todos nós temos, né? Então, se eu uso mal a riqueza, que o filho pródigo aqui nos indica isso como uma das questões, evidentemente que nós iremos ficar despojados dos bens materiais e iremos cair na mais extrema pobreza, para que possamos ter um aprendizado, uma experiência de crescimento na aflição da pobreza. O mesmo acontece com a saúde, com a inteligência, né? E com todos os recursos que a providência divina nos presenteia em cada reencarnação, para que a gente use da forma mais digna, mais correta e mais assertiva possível, né? Então, ele viveu dissolutamente, desperdiçou os bens. Era natural que, pelas próprias leis divinas, ele penetrasse num estado de profunda carência, de profunda pobreza, de profundo abandono, né? De profundo abandono. Então, é nesse contexto que nós vamos dar sequência à nossa parábola, né? E havendo ele gastado tudo, né? Isso é um ponto interessante da nossa história evolutiva. Quem sabe quantas vezes nós desperdiçamos os bens que a providência divina nos presenteou, nos dotou em cada reencarnação, né? Gastar tudo significa você fez tanto mal a si próprio e ao próximo, né? Você teve tanto descaso com os seus valores que você chegou num ponto que você não tinha mais o que gastar. E é o ponto que é conhecido com o nome de fundo do poço. A lei de causa e efeito vai tirando a nossa liberdade de ir e vir e de fazer o que queremos, né? Porque a gente nasce com esse livre-arbítrio, podendo fazer muito o que a gente quer, praticamente. Só que nós somos obrigados a colher o que plantamos.
Então, o gastar tudo é exatamente chegar no fundo do poço de você perder a liberdade e não ter mais recurso nenhum para a sua própria sobrevivência, até, né? Um estado da mais profunda carência, que acaba sendo fundamental para que o espírito, no processo evolutivo, entre num processo de reflexão, né? Então, existem aqueles que conseguem refletir antes de chegar no fundo do poço, mas existem aqueles que precisam do fundo do poço. E o fundo do poço é uma bênção, porque é aquele momento em que Deus diz assim: basta, você não pode mais fazer o mal a si próprio, nem ao outro, porque você não terá mais condição de arcar com as consequências das suas atitudes inadequadas. Então, por misericórdia, Deus coloca um basta, tirando aquilo que nós temos, podendo tirar, inclusive, a nossa própria inteligência. Poderemos nascer aleijados para não praticar o mal, para não ferir o próximo com as nossas mãos. Poderemos passar pela expiação da cegueira para que os nossos olhos não permitam que nós continuemos praticando as iniquidades. Então, é todo um mecanismo existencial que vai acontecendo conosco quando somos lançados na existência, e particularmente é um processo que passa a atuar quando ingressamos na humanidade, né? Então, ele gastou tudo de forma dissoluta, dando vazão às suas paixões, aos seus vícios, querendo gozar as coisas do mundo que são transitórias, passageiras e perecíveis, e foi natural que ele perdesse todos os seus bens, mesmo porque não teve a preocupação de, pelo trabalho, preservá-los, preservar os bens. Não teve essa preocupação, né? Então, é a irresponsabilidade do espírito. Né? Usando o livre-arbítrio de uma forma totalmente, assim, irresponsável mesmo, inadequada, né? Então, houve naquela terra uma grande fome. Por quê? À medida que você vai ingressando em atitudes vinculadas a um padrão espiritual profundamente inferior, à medida que você vai desperdiçando seus bens, que vai colhendo, né, colhendo o resultado das suas ações, das suas atitudes, se as atitudes são inadequadas, a colheita será sofrimento, aflição, que significa carência. Carência de quê? De felicidade, de saúde, de fraternidade, né? Carência de amor, que é o principal alimento do espírito, porque se você semeia sentimentos inferiores, movidos pelo egoísmo, você vai colher também o egoísmo, né? E você não vai ter um retorno de amor quando você planta o egoísmo, né? Então, ele começou a ter uma grande fome, como é natural em qualquer terra distante da casa do pai, você colheu o deserto. Fome, sede, incômodo, insatisfação, doenças, enfermidades, aflições e tudo mais que vem em consequência das nossas atitudes inadequadas, como um processo de aprendizado. Este é, infelizmente, o caminho da grande maioria dos espíritos que usam mal o livre-arbítrio, dentre os quais todos nós nos incluímos, evidentemente. Porque a Terra não é um mundo de felicidade, é um mundo de provas e expiações, é um deserto. É um local onde a gente tem fome. Fome de quê? Às vezes de alimento material, mas temos fome e sede de justiça, de paz, de equilíbrio, de saúde, de tranquilidade, de serenidade, de confiança no próximo.
nós temos medo, temos estresse, temos receios, porque é um ambiente totalmente, assim, ainda repleto de condições que são contrárias à nossa bem-aventurança, à nossa felicidade, né? Então, era natural que tudo isso acontecesse com o filho pródigo, né? Pela forma como ele se comportou irresponsavelmente, desperdiçando os bens que o pai lhe deu, lhe otorgou. Nós que somos filhos de Deus, herdeiros do universo, vamos nos contentar com a satisfação das nossas paixões, das coisas do mundo que são perecíveis, e que estão vinculadas a uma vida biológica que dura 60, 70, 80, 90 anos no máximo, em detrimento da eternidade, né, de construirmos aquele tesouro para a eternidade, como propõe o Evangelho. Então, é por conta de todas essas situações que nós nos instalamos nessa terra ainda longínqua em relação à casa do Pai, e que naturalmente é um local de fome de felicidade, de tranquilidade. E é evidentemente que num ambiente como esse nós vamos padecer necessidades. E o padecimento das necessidades, neste ambiente de fome e sede de amor, é que nós iremos começar a refletir. Começar a refletir. E é muito importante que esse momento se instale no nosso processo evolutivo, né? Nós cair em si, refletirmos do porquê do nosso sofrimento, das nossas dores, das nossas dificuldades, né? Relacionarmos a questão de causa e efeito com os nossos sofrimentos e, evidentemente, penetrarmos num outro processo, que é o processo do retorno à casa do Pai. Porque o filho pródigo, ele saiu da casa do pai e foi para o fundo do poço. Chegou no fim da viagem. Ele agora vai retornar, né? E esse caminho de retorno, que na circunstância da parábola foi assim uma questão de dias, né? De meses ou anos, talvez, mas que para nós, espíritos imortais, significam os nossos estágios em inúmeras reencarnações. Desde quando começamos a colher o sofrimento, a expiação, a prova dura, difícil em vários ambientes, até esse momento em que a gente cai em si e começa a retornar à casa do Pai. Esse retorno que aqui parece algo assim bastante rápido, na verdade é um retorno que envolve inúmeras reencarnações, porque precisamos desfazer todos os nós que atamos quando saímos da casa do Pai e nos direcionamos para uma terra longínqua da casa do Pai, né? Então, nós criamos muitas complicações, muitas dificuldades, e só poderemos chegar na casa do Pai, nesse caminho de retorno, desfazendo os nós que nós criamos no processo evolutivo, né? Então, é claro que esse retorno é totalmente diferente da nossa saída, porque nós já estamos ali envolvidos no entusiasmo, ou seja, no Deus dentro de nós. Já estamos sendo amparados espiritualmente na nossa caminhada de retorno. E já vivenciamos um estado de profunda alegria por estarmos voltando para a casa do Pai e já recebendo as bênçãos que esse retorno propicia a cada um de nós, que são alegrias intraduzíveis, né? Sentimentos e emoções maravilhosas que significam a construção do reino dos céus dentro de nós, né? Então, vamos dar sequência aí, para que a gente vá fechando a compreensão desse momento aqui da parábola, né? Começou a padecer necessidades.
e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra. É engraçado que os cidadãos daquela terra, aparentemente, não tinham o sofrimento que ele tinha. Não estava padecendo as necessidades que ele estava padecendo. Tanto que havia lá cidadãos de posses, né? Porque um desses cidadãos o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Então, como é que a gente entende isso, né? Isso significa que os cidadãos daquela terra eram espíritos em uma fase evolutiva que lhes permitia a sintonia com o padrão vibratório daquele ambiente, né? Então, o filho pródigo, saindo da casa do pai, era alguém que tinha recebido do pai toda uma, vamos dizer assim, instrução, orientação, educação, né? Tinha sido ele tinha recebido todo o processo educativo para se manter na casa do pai. No entanto, ele optou em ir em busca dessas aventuras distantes da casa do pai. E as terras que esses cidadãos habitavam era exatamente, por exemplo, vamos imaginar que eu sou um homem civilizado. E sendo um homem civilizado, eu naturalmente recebi educação doméstica, educação religiosa, eu tive orientação escolar, eu vivo numa sociedade esclarecida e que tem até regras morais bem estabelecidas de convivência e que são do meu conhecimento. Aí, de repente, eu chego numa tribo indígena, lá no interior do Amazonas, ainda sem comunicação com a civilização, e lá esses índios vivem guerreando e têm o hábito de matar os seus adversários, seus inimigos, e comer. São canibais. Imagine eu chegar nessa tribo e fazer a mesma coisa que eles estão fazendo. Foi o que o filho pródigo fez. Foi para uma terra longínqua e viver de uma maneira totalmente assim, sem sabedoria ainda, sem preocupações, né, sem vigilância, porque ele foi para longe da casa do pai, né, para viver de forma dissoluta num ambiente desses. Evidentemente que a minha responsabilidade espiritual é muito maior, né? Então, as pessoas estão num nível evolutivo compatível com aquele tipo de vida, aonde não é crime, inclusive, e muito daquilo que é pecado para um homem civilizado, não é pecado para aquele selvícola, porque ele não sabe, ele não conhece, nunca teve contato com esse aprendizado, né? Então, nós somos culpados por aquilo que sabemos. Então, as pessoas que viviam nesses ambientes, elas viviam lá adequadas, em sintonia com a sua condição evolutiva. E eles, evidentemente, viviam lá, e o filho pródigo, tendo perdido tudo, porque a quem muito é dado, muito é cobrado, né? Então, ele chega lá e entra num processo de total carência e vai pedir emprego aos cidadãos daquela terra. O que é que eles têm para oferecer? Não é? Olha o que eles ofereceram aí. Mandou para os seus campos a apacentar porcos. Os porcos, na civilização judaica, eram considerados animais impuros. Impuros. E apacentar porcos era o cúmulo e o máximo da humilhação social para qualquer um que fosse cuidar de porcos lá na época lá na civilização judaica. Então, Jesus colocou essa imagem para tocar fortemente na compreensão daqueles que o ouviam, tá? E ele não tinha opção nenhuma.
Então, ele padeceu fome, estava profundamente carente de alimentos, né? A gente entende alimentos não só a parte física, mas espiritual, mas no caso aqui com ênfase, alimentos para se alimentar mesmo. E ele começou a apacentar os porcos, e nós já sabemos o que é que aconteceu, né? Desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Olha que situação, né? E ninguém lhe dava nada. Então, ele chega no fundo do poço, aquela condição que nós descrevemos inicialmente, né? Ele foi levado a esse tipo de situação onde ele não via saída, não via para quem apelar, a quem pedir socorro, né? A quem pedir apoio. E ele precisava, inclusive, de não só de apoio material, mas ele estava, nesse momento, precisando de apoio espiritual no que diz respeito a uma conscientização do que fazer a partir dali. Ele precisava fazer algo, mas o quê? Então, existia também essa questão no íntimo dele. Como é que eu vou sair dessa situação? Porque ninguém lhe dava nada. Porque naquela terra, naquele plano vibratório, o que as pessoas conheciam era aquilo que ele estava vivenciando, né? Era um plano de natureza inferior. De natureza inferior. Ele não tinha a quem apelar. Não tinha a quem apelar. Então, ele foi criando no seu íntimo uma angústia, um vazio existencial, que é o primeiro passo para a reflexão, né? E provavelmente ele estava já começando a questionar: o que é que eu estou fazendo aqui? Como é que eu, que vivia tão bem, vim parar nesse lugar? Aonde foi que eu errei? Então, será que nós precisamos chegar no fundo do poço para tomarmos uma atitude em prol da nossa própria felicidade? Então, ninguém lhes dava nada, por quê? Naquele nível vibratório, ninguém tinha condições espirituais de, de alimentá-lo mesmo, ou de preenchê-lo das necessidades que ele precisava. Porque não havia condição evolutiva para isso. Se você está num ambiente desse, você só vai conviver com pessoas que estão ali naquela situação de ignorância espiritual. De ignorância espiritual. Então, instalou-se realmente uma situação muito difícil, muito complicada, e nós precisamos penetrar na mensagem, né, para refletirmos sobre o que é que estamos fazendo com as nossas vidas. Como é que está a nossa situação? Será que nós ainda estamos nos entregando aos vícios? A estragar a nossa saúde, a estragar as oportunidades, a estragar a inteligência, os nossos relacionamentos afetivos, o recurso do conhecimento espiritual? O que é que estamos fazendo com a própria doutrina espírita em nossas vidas? Será que nós estamos realmente sintonizados com um propósito de absorvermos todo o conhecimento e aplicarmos em nossas vidas? Ou a coisa está bem frouxa, bem solta, a ponto de não nos empolgar tanto, né? E a gente continua cometendo as iniquidades como se fôssemos o filho pródigo ainda se distanciando da casa do pai? Então, fica aí a reflexão para cada um de nós buscarmos analisar o nosso íntimo, né? O nosso íntimo. E aí é que ele ali, naquele ambiente, sem roupas, com as roupas aos frangalhos, descalço,
com fome, sede, provavelmente muito sujo. Essa sujeira tem um significado espiritual também. Ferido, ele deveria estar coberto de feridas por conta da própria condição e situação de vida. E descalço, evidentemente, e querendo comer o que os porcos comiam. Então, é o cúmulo da degradação espiritual. Quando nós nos entregamos de forma desenfreada às iniquidades, aos comportamentos inadequados. No campo do vício, de paixões e de descaso para com as nossas responsabilidades e deveres espirituais. Então, é naquele momento que ele, olhando para todo lado, sem encontrar nenhum recurso, nenhuma consolação, nenhum apoio, ele então começa a refletir, né? Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão? E eu aqui pereço de fome. Então é preciso entendermos o que é trabalhadores, que aqui o nome está, jornaleiros de meu pai. Quem é o nosso pai? É Deus. A seara de Deus é a seara de quê? É a seara da fraternidade, do amor e das virtudes, das leis morais. Todos aqueles que trabalham em sintonia com esses valores, olha aí o que é que tem? Tem abundância de pão. E o pão aqui tem que ser entendido como não só o pão material, que alimenta o corpo, mas o pão espiritual que alimenta a vida. E uma vida alimentada é uma vida que tem o quê? Plenitude, felicidade eterna, saúde absoluta e potencialidades divinas, como Jesus. Por isso que ele diz lá, eu sou o pão da vida, o evangelho, que é o amor. Então, quando nós nos distanciamos do amor, por pensamentos, palavras e ações, nós entramos em processos de definhamento espiritual, porque o amor é o alimento do espírito. E para que tenhamos esse alimento, que é um retorno de bênçãos, precisamos trabalhar para Deus, para o amor. Fora do amor não existe salvação. Ninguém chega na casa do Pai se não for pelo amor. Foi Jesus que falou isso, né? Então, fica bastante claro para a nossa compreensão todo esse mecanismo aí aonde se insere a nossa evolução espiritual. E eu aqui pereço de fome. Né? Pereço, estou morrendo. Vai definhando, entra em processos de enfermagem, enfermidade espiritual, que é o distanciamento das verdades eternas, e você pode morrer espiritualmente falando. Porque a morte espiritual é o distanciamento voluntário da casa do Pai, de uma forma totalmente irresponsável, que nos leva a uma situação de fundo do poço, ou de deserto, como uma consequência natural perante as leis morais da vida, é uma consequência das nossas atitudes, dos nossos comportamentos. Então, foi com a dor profunda da carência e da necessidade e da enfermidade, da fome, que ele penetrou nessa reflexão a respeito da própria vida. Então, quantos seres humanos que têm muitos recursos amoedados, materiais, e que apresentam um descaso total para com as orientações do Evangelho e a necessidade da construção dos valores morais, das virtudes, dentro do processo evolutivo. Então, nós ainda estamos transitando nesse processo aí, buscando uma conscientização que para muitos, para a grande maioria, só virá
com essa situação de fundo de poço, a dor. Então, ele começa a reconhecer que está com fome. Eu me lembro até de Jesus falando assim: cuida de construir o reino dos céus dentro de ti, que tudo o mais vos será dado. A gente não acredita nisso. A gente não acredita na providência divina, né? Ele até fala em continuidade, ele diz assim: as aves do céu não trabalham, mas o Pai as alimenta. Os lírios do campo nem tecem, nem costuram, né? Nem fiam, e são vestidos por Deus da forma mais extraordinária, né? Que dirá de nós, seres humanos, né? Que somos a parte consciente, né? Da criação divina aqui no planeta Terra, né? Então, nós não acreditamos nas colocações de Jesus, fazemos nossas próprias opções e acabamos atraindo para a nossa vida aflições. E depois nos questionamos, né? Mas a gente está vendo aqui o quanto é importante ainda para nós a dor e o sofrimento, que Jesus chamou de aflições. Elas nos tornam bem-aventurados quando elas são refletidas. E dessa reflexão surge uma ampliação de consciência, que é o que aconteceu aí com o filho pródigo, tá? Aí ele então começa a refletir, a analisar o que é que ele fez com os bens, como ele vivia na casa do pai, a maneira como ele desperdiçou os bens, como ele chegou àquele ponto ali de estar com os porcos, comendo ali junto com os porcos e sofrendo a mais profunda carência, né? Então ele toma uma decisão. Primeiro ele se arrepende. O arrependimento é algo profundo, é algo sincero, que toca as fímbrias, né, da nossa alma de uma maneira realmente intensa e que é sentida e percebida por Deus imediatamente. E ele, na sua reflexão, ele diz: levantar-me-ei. Então, levantar, dentro do sentido espiritual dessa palavra, nas conotações do Evangelho, em qualquer passagem do Evangelho, isso é interessante porque nós estamos aqui aprendendo como interpretar o Evangelho palavra por palavra, e o levantar-me-ei significa mudarei o meu padrão vibratório de atitude mental, de comportamento e de sentimentos, colocando-os em sintonia com o que eu aprendi na casa do Pai. Esse aprendizado na casa do Pai, dentro do processo evolutivo, são todos os investimentos que nós recebemos no que diz respeito à ampliação da nossa consciência relativa ao caminho do Evangelho, que nós sempre tivemos isso, né? Então, a casa do Pai é o universo inteiro. Agora, o padrão vibratório que nós instalamos e escolhemos é uma particularidade de cada um, se distanciando da casa do Pai vibratoriamente, pelo comportamento. Então, ele faz a reflexão sincera, movida por um profundo arrependimento. Levantar-me-ei, ou seja, passarei a cultivar os verdadeiros valores morais e me distanciar das minhas paixões inferiores, dos meus vícios. Vou combatê-los e vou agir de uma forma totalmente diferente. Isso é levantar-se. E irei. Quer dizer, ele primeiro toma a decisão e se melhora intimamente, mas ele precisa ir. É o movimento. Esse ir é agir. Agir por pensamentos, palavras e ações em todos os lugares, em sintonia com a mensagem do amor, buscando a conquista das virtudes, dos valores morais, né, divinos. Então, irei ter com meu Pai.
Então, é o retorno. E esse retorno, a partir desse momento que ele é felicitado pela decisão, ele precisa retornar. E no retorno ele tem que passar por todas as paragens aonde ele semeou o sofrimento, a aflição, a revolta, o prejuízo ao próximo, né? Ele vai ter que desfazer, né? Ele vai ter que realmente expiar e provar que realmente os sentimentos que o estão movendo são verdadeiros. Daí, provas e expiações. Porque, diante das provas, nós testamos as nossas disposições íntimas. E, ao mesmo tempo, exercitamos o aprendizado de novas virtudes. É o que Deus espera de cada um de nós. E, nesse processo, sempre auxiliando o próximo, nós vamos desfazendo os nós que criamos quando descemos. Por isso que Jesus coloca, amar ao próximo como a si mesmo. Amar a si mesmo pode também estar vinculado a esse desejo intenso e sincero, movido por um profundo arrependimento, de nos mantermos vinculados ao amor. Isso é amar a si mesmo também, né? E, desta forma, podermos expressar este amor para o próximo, a quem prejudicamos. Ninguém se aproxima de nós nos cobrando algum tipo de sacrifício, de dificuldade, de forma gratuita. A gente aprende isso na doutrina espírita. Ninguém tem uma família por acaso, ninguém tem um filho problema por acaso, ninguém se vincula a um ambiente onde vai encontrar uma série de problemas de relacionamento por acaso. São os nós que nós criamos na saída da casa do Pai. E agora precisamos retornar, né? Então, isso é o ir ter com o Pai. Irei ter com meu Pai e dir-lhe-ei. Pai. Então, aqui, a gente começa a ver todo o processo da humildade que se instala no coração do filho pródigo, né? A humildade que vai permitir a construção de todos os valores morais que ele conhecia e que ele desperdiçou e não utilizou no processo da saída da casa do Pai. E quando ele saiu da casa do Pai, ele saiu de forma assintosa. Pediu os bens que lhe pertenciam e foi embora sem dar satisfações. Agora ele reconhece o Pai novamente como Pai, né? Pai. Reconhece. O Pai aqui tem um significado amplo também. É Deus, né? Claro, nosso Pai, nosso Criador. Nele vivemos, nele existimos. Ele nos conhece mais do que nós mesmos, sabe de todas as nossas carências, de todas as nossas necessidades, sabe até a caminhada que nós ainda temos que realizar para chegar até ele, né? Então, esse Pai, a sua essência é o amor. Quando ele chama Pai e quer retornar ao Pai, ele está dizendo que quer retornar ao amor. Então, é se afeiçoar ao amor, priorizar o amor, descobrir e vivenciar o amor. É a prioridade absoluta de todo espírito humano em evolução. É o Pai. Isso se chama louvar o amor, louvar a Deus, priorizar a Deus, colocá-lo no altar, adorá-lo, no sentido de que ele é a prioridade absoluta, acima das nossas comodidades, acima dos nossos bens, acima da nossa própria família e acima da nossa própria vida biológica, física. Está isso lá no Evangelho de Mateus, né?
essas colocações. E o próprio Jesus coloca que é amar a Deus, amar ao próximo e a si mesmo, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração. Ou seja, prioridade absoluta para nos libertarmos das aflições e do sofrimento, né? Então, pequei contra o céu e perante ti. O que é pecar contra o céu e perante ti? O que é o céu? É o plano vibratório do amor. E Deus, o que é? Deus é amor. O evangelista João coloca: Deus é amor. Né? Então, o que é que nós queremos para nós? Nós queremos a felicidade, queremos a plenitude. Nós queremos o reino dos céus. Mas o que é que a gente faz? Age contrário a essa pretensão, por atitudes, pensamentos e ações totalmente desconectadas dos ensinamentos do amor e da fraternidade. É o que nós fazemos na nossa vida. Então, todas as vezes que cometemos uma atitude que contraria os ensinamentos do Evangelho, nós estamos pecando contra o céu que nós queremos para nós e contra Deus, que é amor e que está nos céus. Então, diante do amor e contra o céu, né? Pecamos diante do amor, agindo mal, e contra o céu, porque distanciamos o céu das nossas pretensões. Foi o que o filho pródigo fez. O céu foi se distanciando cada vez mais. Tanto que ele foi parar longe. Foi parar muito longe para fazer o caminho de retorno. Aonde é que nós estamos? Em que momento evolutivo nós nos encontramos? Então, precisamos mergulhar nessa passagem do filho pródigo, nos situar na mensagem, para que possamos refletir com intensidade, né, com discernimento a respeito da nossa própria vida. O que é que estamos fazendo com os nossos relacionamentos, com o nosso trabalho, com a nossa família, com os nossos recursos, com o cumprimento dos nossos deveres, com o nosso corpo físico. Lembrar da bênção do tempo, que também é outro talento, né, que precisamos valorizar nesse processo. Então, nós vamos parar por aqui, por hoje, aqui no versículo de número 18. Nós vimos que são muitas as reflexões que ainda cada um pode fazer e extrair do texto, e na próxima semana nós daremos continuidade a essa parábola que realmente ela tem muito a nos dizer, né? Muito a nos dizer, seguramente, e nos ensinar também, evidentemente, porque esse era o grande objetivo de Jesus, em nos ensinar para toda a eternidade, através dessas colocações que estão presentes no seu Evangelho. Excelente mensagem que o nosso irmão nos trouxe, não é? Que a gente possa estar nessa condição de filho pródigo, buscando a compreensão do nosso propósito aqui enquanto encarnados, buscando a nossa transformação, nosso melhoramento e nos esforçando para colocar em prática diariamente em nossas vidas os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Agradecemos a todos os irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, pelo YouTube e pelo Facebook. Continuaremos postando os nossos estudos enquanto durar a pandemia. Lembramos também que temos o nosso programa na rádio, Momento Espírita, todas as sextas-feiras, às 17h30. E agora convidamos nosso irmão para nos acompanhar na prece final. Ó Deus Pai Eterno, amado Mestre Jesus, nesse momento, Senhor, nos colocamos aqui buscando refletir e compreender esses ensinamentos, que possamos superar as dificuldades sem perder a fé, sem perder a esperança, nos fortalecendo a cada dia, buscando sempre os ensinamentos do Mestre Jesus, o seu exemplo, buscando sempre estar com os pensamentos e sentimentos num grau de serenidade para que possamos ser intuídos pelos bons espíritos e assim fazermos sempre escolhas pautadas no Evangelho de Jesus.
que a tua paz, que a tua harmonia, Senhor, esteja sempre conosco. Que assim seja.